com o Bittencourt Entrevista, um quadro que vai sendo postado dentro do Minuto com o Bittencourt. Então vai lá, curte, clica no sininho para receber as notificações. E hoje estamos recebendo aqui o advogado José Fábio Marques. Esse é um tema que nós buscamos, que é bastante interessante, que é advocacia, desafios e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Zé Fábio. Esteja à vontade aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Bittencourt. É uma honra. Muito obrigado pelo convite para poder bater um papo contigo aí sobre um tema bastante instigante e intrigante. Exatamente. Né? Ainda mais a advocacia, que é algo que é a paixão da minha vida e aquilo que eu faço há mais de 20 anos. Tá certo. Zé, desculpa a palavra Zé, vamos chamar de doutor, né? É por isso que nós temos que ter a câmera sempre aberta. Nós temos muitos Zés doutores. Exatamente. Doutor, desafios em tempos atuais. Nós sabemos que a carreira do advogado, ela enfrenta vários desafios e são várias fases que você vai elevando, vários degraus. E quais são os principais desafios dessa carreira? Bittencourt, a tua indagação é bastante interessante. Se você me permite, eu vou fazer uma regressão de quando eu comecei. Quando eu comecei a estagiar, isso final da década de 90, início dos anos 2000, sim, eu me fazia a seguinte pergunta, né? Para que eu estou fazendo direito? Qual é o meu objetivo? Eu quero seguir a carreira jurídica pública, que seria a carreira voltada para o concurso público, ou se eu quero enfrentar a advocacia. Inclusive o advogado com quem eu estagiei, um excelente advogado, ele era um advogado assim bastante clássico. Aqueles advogados com uma biblioteca grande de livros, sim, que lia, estudava todo dia. Meu sogro também era exatamente Exato, que é o que a gente chama de advocacia clássica. E ele era aquele que primeiro, ele escrevia as petições dele ele escrevia mesmo, de forma manuscrita. Até porque o acesso à informática, sim, no final da década de 90, início dos anos 2000, não tinha essa capilaridade que a gente tem hoje. Né? E aí eu olhava tudo aquilo e para mim, qual era o maior desafio? Como é que eu, depois de formado, como é que eu vou me encontrar dentro da profissão de advogado? E eu via ele tratando de causas complexas, eu não conseguia me encontrar ali. Talvez o maior desafio do indivíduo, né, antes de entrar para a advocacia, é ele conseguir enxergar a advocacia para ele como uma vocação, porque não é fácil. Não é fácil. Quando você fala hoje, que o que é muito comum, que é prospectar clientes, né, você ter, sim, clientes, eu acho que ter o cliente, ele é o elemento secundário. O primeiro elemento, o primeiro desafio é você gostar exatamente do que você faz. Porque a advocacia não é para qualquer um. Quando você gosta, você cria um ambiente onde você entrega o melhor de você, e isso vai fazendo com que o cliente venha aparecendo e vai sedimentando a clientela, não é isso? Exatamente. Eu via muito isso no Dr. Rubens, que era o advogado com quem eu comecei a carreira. E aí ele me dizia sempre, falou, olha, a advocacia é isso aqui. A advocacia ela é muito mais do que só você ter o canudo, formar em direito. Exatamente. E naquela ocasião, o exame da ordem, ele tinha ali aproximadamente 3 anos que tinha sido começado a aplicar. Sim. E o exame da ordem ainda era regionalizado, diferente do exame da ordem hoje, que é, sim, nacional. Então, acho que o primeiro desafio do advogado é ele se encontrar na advocacia como vocação. Sim. Dele escolher a advocacia ao invés de escolher a carreira jurídica dentro do serviço público. Quer seguir carreiras honrosas, sim, que é a magistratura, Ministério Público, sim, a advocacia pública. Né? Acho que esse é o primeiro desafio, Bittencourt. E o segundo desafio, aí sim, que é você se colocar no mercado. Que nenhuma faculdade hoje, ela ensina o advogado a empreender. Exatamente. Tá? As faculdades de direito talvez pecam um pouco, aliás, dentre outras mazelas que
muitos entendidos no assunto enumeram, né? Entendidos que eu digo dentro do segmento educação, né? Do ensino. Do ensino, mas eu diria que falta também ali um pouco ver no profissional da advocacia, aquele indivíduo que está estudando direito, saber se ele vai conseguir ou não empreender. Porque exercer a advocacia na condição de profissional liberal é você ter o seu escritório. Exatamente. É você poder trabalhar de forma autônoma. E você administrar um escritório. Aí vem a parte forte da Esse é administração. um grande desafio, Bittencourt. Doutor, existe uma necessidade de profissionais bem qualificados. Eu acredito, é uma coisa minha, de que a demanda por bons profissionais, bons advogados, ela não está sendo suprida pelas universidades, pelas faculdades. É um entendimento meu ou isso acontece realmente? Bittencourt, eu acho que a demanda por bons profissionais não é só o direito que reclama essa demanda. Sim. Eu acho que toda e qualquer profissão, ela reclama bons profissionais. Médico, engenheiro, contador, economista, dentista. E aí a gente encontra, de fato, aí tratando de uma questão macro, né, aí tratando de ensino, você encontra essas mazelas aí em outras atividades acadêmicas, em outras profissões, na academia. O direito ele ganhou assim, uma relevante particularidade, principalmente pela pulverização dos cursos de direito nas universidades particulares. Sim. Porque assim, quando você fala de direito em Mato Grosso, por exemplo, há 40 anos atrás você só tinha a Universidade Federal de Mato Grosso, que é a pioneira, precursora do curso de direito. Aí com o passar do tempo, e aí já é uma questão mais de política institucional, de ensino, de MEC e tudo mais, Exatamente. e que você, que também é um egresso da educação, sabe muito melhor do que eu, e nós tivemos aí essa imensidão, essa pulverização dos cursos de direito em diversas faculdades, inclusive através do ensino à distância, e a gente vê aí essa grande quantidade de alunos por turma, e enfim, isso não é só em Mato Grosso, isso no Brasil inteiro. Óbvio que aí as universidades não conseguem entregar aquilo que ela vende, isso é uma crítica, né? Lógico que aí tem a contrapartida também do próprio aluno, porque mesmo diante dessa gama, vamos lá, dessa gama de alunos, de várias universidades entregando o recurso de direito, você tem aí também os alunos que se destacam, aqueles que realmente eles se veem vocacionados para o direito. Agora, há realmente uma preocupação muito grande, porque nesse ponto a OAB ela está bastante vigilante nesse ponto, né, de cobrar de que o advogado ele devolva para a sociedade aquilo que ele é, de fato, em nível constitucional, porque ele é um elemento auxiliar da justiça. E ele precisa devolver isso com qualidade. Até porque o jurisdicionado, que é o cliente dele, ele tem essa necessidade de que o profissional o atenda bem. O atenda de forma qualificada. Agora, a gente tem aí uma questão de ensino que ela é preocupante. O exame da ordem, Bittencourt, ele veio até para tentar, vamos lá, separar adultos de crianças, né? Dizendo colocando entre aspas, né? Só que de fato ele não consegue, ele é um exame que ele não consegue avaliar os 5 anos de universidade. Certo. Tá? Não consegue, mas é um filtro. Mas o que eu falo, doutor, é o seguinte, que a gente sabe que é um problema de base. O ensino de base de língua portuguesa, ele foi caindo, assim, embora tenhamos bons professores ainda, mas o aprendizado dessas crianças, às vezes numa velocidade, principalmente na pandemia, se perdeu muito. E quando ele chega para a carreira de advogado, onde realmente ele tem que ler e interpretar muito bem, eu acredito que eles tenham muito mais dificuldade do que a nossa geração. Que aí teve, talvez, naquela época, um ensino mais padronizado, né? Que não tinha tanta coisa fora do normal. E eu acredito que essa dificuldade eles sentem. Essa questão de base que você colocou aí, ela é bastante relevante. Talvez a nossa geração, né, e essa geração atual,
Existe, obviamente, guardadas as devidas proporções, cada geração tem o seu diferencial, né? Mas assim, a gente realmente tem um problema de base, que é um problema de gosto, de vocação pela leitura. Exatamente. Né? O incentivo pela leitura, isso desde da formação do indivíduo. Que você vê um pouco incentivo, pelo menos um pouco que eu acompanhei aí em termos acadêmicos, você não vê uma preocupação muito grande de que os estudantes de direito, aí voltando aí para os estudantes de direito, a leitura de bons clássicos, a leitura de bons romances, porque isso aí isso forma a base intelectual do indivíduo. Um bom advogado, ele não é apenas o advogado, aquele que conhece, que sabe ler códigos. Ler código, basta você ser alfabetizado. Agora, interpretar códigos, interpretar doutrina, precedente, jurisprudência, isso aí tem algo que precede a própria academia de direito, que é você ter uma base filosófica, uma base de leitura, que é muito importante, que isso às vezes falta. E que cria, muitas vezes, um grande vocabulário para a pessoa. Que ela consegue, de repente, decifrar algumas coisas e palavras que ela nem sabia que existiam. E isso vem da leitura. Ah, com certeza, né? A amplitude de sinônimos, de palavras, e isso aí, a base disso, de fato, é a leitura. A leitura não propriamente dos manuais de direito, mas a leitura universal. A leitura de clássicos, a leitura dos grandes pensadores, isso é importante. Nós vivemos uma fase muito boa, mas também com alguns entraves. E nós temos, também em todas as profissões, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Qual é a situação do advogado e as ferramentas de tecnologia? Bittencourt, aí eu vou voltar aqui a fazer uma regressão novamente ao tempo em que eu comecei. Eu me recordo que o advogado ao qual eu estagiei, o saudoso Dr. Rubens, ele usava uma Olivetti leteira. Talvez você deve lembrar. Conheço. Essa era a máquina de datilografar, que era um luxo naquela época, isso eu me refiro. Quando ele começou a advogar no início da década de 80, 90, era um luxo você ter uma máquina de datilografar elétrica. Era um luxo. Que você escrevia a linha inteira, Exato. Depois você apertava... Você vê, olha, em 30 anos o quanto evoluímos. E eu peguei essa fase, não que eu tenha que ter teclado essa máquina, mas eu vi ele fazendo porque ele não tinha ali uma familiaridade com o computador. E ali você vê, é uma ferramenta, a tecnologia obrigou o advogado clássico a se adaptar. Só que assim, a gente percebe que depois da pandemia, tá? Um pouco antes, principalmente por conta da pandemia, e esse processo de modernização, ele sofreu uma aceleração fantástica. Então eu diria que a tecnologia hoje, ela é o remédio e a doença ao mesmo tempo. Exatamente. Porque ao mesmo tempo que ela é o remédio, que ajuda a otimizar o tempo, a acelerar as coisas, pesquisas de jurisprudência, acompanhamento de processo, o próprio processo eletrônico, hoje você não tem mais escaninhos ocupando as escrivanias dos fóruns, as secretarias, porque o processo é eletrônico. Tá? Então você hoje escreve, você pesquisa com muito mais facilidade, copiar, colar, o Ctrl+C, o Ctrl+V, só que isso aí talvez, isso é o remédio. Mas aí vem a doença. Qual é a doença que eu vejo? Isso, de alguma maneira, isso eu não digo para todos, mas para aqueles que se acomodou ao uso exclusivo da tecnologia. Acabou esquecendo do lado clássico da advocacia, que é um lado muito bonito, que é você ler livros, quer dizer, abrir mão dos livros. Você busca tudo na internet, você copia na internet. O ChatGPT, nossa, eu faço uma petição pelo ChatGPT, mas isso não vai abolir nunca o advogado. Exatamente. O bom advogado, a construção de estratégias de defesa, isso é próprio do bom advogado, do advogado que lê, que estuda, que sabe interpretar o processo, que sabe o início, o meio e fim. Esse profissional, a tecnologia não vai substituir. É necessário, óbvio, a perenidade, né, da advocacia clássica. Exatamente. É necessário, não é tudo moderno, né? Você sabe que a advocacia clássica, né, esse tema, essa expressão toda é legal. Clássico, né? Eu costumo chamar o advogado clássico, eu equiparo ao ourives, ao artesão, ao profissional que lapida, né? Que é aquele profissional que pega algo não pronto e constrói.
aquele que sabe escrever, aquele advogado que constrói uma tese, que pensa, que defende aquela tese para quem vai julgar, seja para um juiz de primeiro grau, Sim. e quando ele vai para um juiz de segundo grau, para um tribunal, aquele advogado que vai para uma tribuna, que saiba se expressar, que tem uma boa oratória, que tem um poder de convencimento, um poder de persuasão pela fala. Exatamente. Esse advogado, que é o que você muito bem colocou como clássico, eu o chamo de ourives, o advogado artesão, que esse advogado ele não vai se perder. Essa é a advocacia bonita. Eu acho que essa advocacia, esse advogado clássico, aquele que se expõe, aquele que defende uma tese, aquele que vai para uma tribuna, aquele que vai despachar com o desembargador, com o ministro, que vai ali pessoalmente expor a sua tese, ele se equipara a um médico cirurgião. Sim. Será que é possível substituirmos um cirurgião por um chat GPT? Acredito que não. E então ele é um cerne relativamente ele é um cerne, tanto que a perenidade dele é maior do que as passagens que vêm acontecendo de tecnologia. Com certeza. Bom, nós temos uma coisa importante. Nós temos um papel exercido pelos escritórios, segundo eu vejo como educador também, que estive dentro das faculdades até 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu vejo o papel dos escritórios na formação acadêmica dos advogados, ela é necessária. E como é que é o papel dos escritórios que recebem aquele garoto que está lá fazendo o curso, que vem ser estagiário? Como é que é isso? Esse papel é importante. Eu até não tenho certeza que é o grande papel social do escritório de advocacia com a comunidade acadêmica, é isso. É você receber um estagiário, um estudante de direito, até para que ele possa saber escolher aquilo que ele quer dentro da carreira jurídica, ou até se ele não quer a carreira jurídica. Sim. Porque dentro de um escritório, é num escritório de advocacia que você combate o bom combate. Então ali é o momento em que o estagiário, ele diante das causas, das situações jurídicas que aquele escritório defende, é que ele vai poder se encontrar ou não. Sim. Tá? E o advogado, ele tem um poder ali e um compromisso muito grande, a responsabilidade dele é muito grande. Porque se ele mal orienta aquele estagiário, ele pode inclusive ceifar daquele estagiário um desejo que ele nem sabia que tinha. Exatamente. Isso é importante. Então o papel eu digo isso para o pessoal do escritório, tanto para os associados como para os estagiários, né? E eu faço questão ali de sempre conversar com eles e passar a minha experiência. Porque não é que eles tenham que viver a minha experiência, mas talvez a minha experiência pode e tem o dever de auxiliá-los no caminho que eles querem trilhar, né? Doutor, existe uma coisa que eu queria saber. A advocacia, hoje, principalmente por, talvez, problemas governamentais, enfim, ela sofre alguma pressão e ingerência sobre processos? Pressão que eu digo, às vezes, da mídia, às vezes... O advogado, por acaso, ele se sente pressionado em quando ele monta uma defesa, ou quando ele monta... De ser pressionado por alguma coisa fora do... Bittencourt, não deve, não acredito. Assim como a autoridade que julga, no caso do judiciário, assim como a autoridade que acusa, no caso do Ministério Público, assim como a autoridade, eu chamo aí o advogado de autoridade que defende, eles não podem, de modo algum, desviar daquilo que creem e do seu dever por conta de influência da mídia. É lógico que há 20 anos atrás, o acesso a conhecer o conteúdo de um processo era muito mais difícil que hoje. Sim. Porque hoje você entra ali no portal do processo judicial eletrônico, você tem um acesso ao público, basta ter um certificado digital, você consegue logar e ver lá o conteúdo, desde que o processo não esteja ali em segredo de justiça. Né? E é obviamente que as decisões ali proferidas, aquilo que é feito ali, se for de interesse da mídia, porque é óbvio que a mídia obviamente vai divulgar aquilo que é interesse dela e aquilo que obviamente pode dar repercussão. Mas o advogado não deve ceder, o bom advogado jamais deve ceder. Porque nós lutamos e devemos lutar sempre um bom combate em defesa do cliente. Certo. Mas existe a pressão? A pressão vai existir. E aí cabe a nós, advogados combativos, de não ceder essa pressão. Exatamente.
Mas hoje você tem uma exposição muito maior. Veja, há 20 anos atrás não teria essa possibilidade de eu estar batendo esse papo contigo. Exatamente. Nós não tínhamos essa ferramenta de canais que muitas pessoas vão poder assistir daqui a pouco. Exato, exatamente. Né? A gente conversando aqui no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, exato. Existe uma situação desejável para a justiça brasileira? O que seria desejável? Eu vou explicar o meu desejável. Aquilo que fosse mais célere, mais rápido. O que eu vejo, leigo, né, como administrador, como cozinheiro, eu vejo assim que às vezes os processos demoram muito. Né? Existem muitas fases de um processo. Qual é a situação que seria desejável hoje? Bittencourt, essa questão desejável está muito vinculada à estatística, né? Hoje até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele trabalha muito com estatística, de estoque de processo e acaba imprimindo uma obrigação no juiz de julgar e o juiz acabar falando lá justiça em números. Sim. Mas eu particularmente, isso é um ponto de vista meu, eu não me sinto muito confortável com isso, porque imagina você ser julgado como um número, como uma estatística, o seu direito, aquilo que é a sua vida. Sim. Então, acho que isso não é interessante. Mas é óbvio que como há uma cobrança da sociedade por uma justiça mais célere, o CNJ acaba imprimindo, devolvendo para os juízes essa obrigação. E aí acaba que você se vê obrigado a baixar estoque, cumprir metas, processo muito antigo tem que ser priorizado em processos mais recentes. Agora, existem causas complexas que elas não podem ser resolvidas com passe de mágica. Certo. Elas não podem virar um número estatístico. Exato. Então, quando a gente fala em justiça desejável, é aquela justiça célere, ok, mas é aquela que faz justiça. Não é aquela que entrega a justiça apenas para cumprir dados estatísticos. Exatamente. Eu acho que essa não é a justiça desejável. Tá? Então, a gente tem que ter... A crítica ela tem que ser feita, mas há uma crítica que tem que ser voltada também para a advocacia, que é a cultura da conciliação, que isso também que deve ser trabalhado dentro das universidades. Eu acho que é pouco trabalhado, porque o advogado ele sai da faculdade, ele sai com aquele espírito de contencioso. Tá? Ele entende que a advocacia é processo é briga. Né? E essa concepção tem que ser mudada. Né? Porque nem sempre processo é briga. O advogado ele tem que ser um profissional muito mais completo do que simplesmente aquele profissional que está pronto para contenda. Ele tem que ser bastante agregador também. Ele tem que ser um chanceler. Ele tem que ser agregador. Né? Veja, eu ouvi assim de muitos advogados mais experimentados que eu, que dizem assim, o primeiro juiz da causa é o advogado. E não tenha dúvida que o primeiro juiz da causa é o advogado. Porque é ele quem recebe inicialmente a demanda do jurisdicionado, e ele vai dizer se aquilo você tem razão ou você não tem razão. Eu vou brigar ou não vou brigar pelo teu direito, e qual o caminho a ser seguido. Então, o primeiro juiz da causa é o advogado. Ok? Então, assim, se eu penso como sendo o primeiro juiz da causa, que eu vou brigar até o fim, eu já estou bloqueando meu cérebro com a hipótese de resolver esse processo pela via consensual. E isso sim é celeridade. Tá? E consensual é você nem sempre lutar só por aquilo que você quer. É também aprender a abrir mão de um pouco. Exatamente. Recebemos aqui, no Bittencourt Entrevista, o Dr. José Fábio Marques, advogado, que nos abrilhantou com um tema bastante interessante, que é advocacia, desafios e tecnologia. Dr. José Fábio, muito obrigado pela sua estada aqui. Eu que te agradeço. Gostaríamos que voltasse mais vezes. Sempre que chamar, estarei aqui. As portas estarão sempre abertas. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Muito honrado. Encerramos aqui mais uma entrevista do Bittencourt Entrevista, que vai postado dentro do Minuto com Bittencourt. Vai lá, clica lá, curte o vídeo, vai lá no sininho, compartilha. Isso vai ajudar muito o canal a trazer mais e melhores entrevistas, e entrevistas tão grandes quanto a que nós tivemos hoje. Muito obrigado. Até mais. Valeu!